Bom dia, povo abençoado. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Amém? Aqui comigo tudo bem. Tivemos um ótimo fim de semana na presença de Deus, com a família. Espero que com você também tudo bom. Começando aí uma nova semana, né? Mais um recomeço. E que bom que o Senhor tem nos presenteado com mais esse dia. Então, faça o seu dia diferenciado, amém? Para a glória de Deus. Iniciando aí o nosso devocional dessa manhã de segunda-feira, dia 14 do mês de junho do ano de 2021. Trazendo aí um versículo da palavra de Deus e uma palavra de reflexão para esse dia de hoje, amém? Quero estar lendo aqui um versículo apenas na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus nos escreve, capítulo 7, o versículo 18, diz assim: Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. E o título dessa reflexão de hoje, Árvores e seus frutos, ou árvores e frutos. Então vamos aqui para a nossa leitura da nossa reflexão nessa manhã abençoada. Diz assim, em Romanos no capítulo 3, o versículo 12, a Bíblia ela afirma, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então esse versículo é duro de engolir para os que se gabam da sua integridade e esperam que isso lhes dê direito a um lugar no céu. A maioria das pessoas reconhece que todos pecaram. Até admitem que todos ocasionalmente fazem coisas erradas. Mas afirmar que, em relação à salvação, as boas obras não valem nada, aos olhos de Deus, fere o orgulho de algumas pessoas. No entanto, temos de crer na palavra de Deus sem reservas, mesmo se não conseguimos entendê-la no primeiro momento. Martin Luther King, certa vez ele escreveu, obras boas e piedosas jamais farão de alguém uma pessoa boa e piedosa, mas sim uma pessoa boa e piedosa ela fará obras boas e piedosas. Este é o X da questão. Deus, ele não está indiferente às boas obras, mas o que ele fará com as boas obras de alguém cujas más obras, ou seja, os pecados nunca foram perdoados? Tal pessoa é, segundo o versículo de hoje, uma árvore má, que não pode produzir bons frutos. Deus não coloca nossas boas obras de um lado da balança e as más obras do outro lado, como muita gente pensa. Apenas uma pessoa poderia resolver perfeitamente a questão de nossos pecados, satisfazendo as exigências da santidade de Deus, o seu próprio Filho Jesus Cristo, o único sem pecado que sofreu pelos pecadores na cruz. Traga o seu fardo, o fardo da sua culpa diante dele, e ele fará de você uma árvore boa, capaz de produzir bons frutos. Amém? Então tá aí a palavra para nossa reflexão nessa manhã maravilhosa, né? E também cai por terra, meu querido, a doutrina do meritismo, né? Infelizmente, muitos acham que vai receber porque fez isso, porque fez aquilo outro. De jeito nenhum. Nós só recebemos algo de Deus, irmãos, é porque Ele é bom. Ele verdadeiramente é bom. Então, para nos tornarmos uma árvore boa, temos que passar por esse processo de reconhecer em Jesus Cristo o único e suficiente Salvador de nossas vidas, confessando-lhe os nossos pecados e demonstrando sincero arrependimento. Louvado seja Deus, porque Ele sim pode
nos perdoar os pecados e nos transformar em novas criaturas, ou seja, em árvores boas. E uma vez árvores boas, produzirá bons frutos, entendeu? Então vamos à presença dele, porque ele, sim, ele pode e nos convida. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, diante desse texto, desse versículo, da afirmação que traz essa palavra, meu querido, precisamos, antes de fazer boas obras, precisamos passar pelo crivo da transformação. E só a palavra de Deus, por Jesus Cristo, na obra regeneradora do Espírito Santo, isso pode ser capaz. Porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, eu tenho como consciente uma ilustração. Fazer obras por ser salvo, não para ser. É característica do transformado. É característica da árvore boa, produzir bons frutos. Amém? Então medite na palavra de Deus, examine-se a si mesmo, né? E busque no Senhor o entendimento, a graça para essa transformação. Porque tem uma máxima, meu querido. Com Deus é fazer a coisa certa da maneira certa. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. E muitos, infelizmente, têm entendido dessa forma. Eu estando fazendo da maneira certa, não tem problema. Mas tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Ou vice-versa. Né? Fazer a coisa certa da maneira errada. Também não adianta. Tem uma passagem bíblica que eu medito sempre nela, quando penso nesse assunto. Aqueles filhos de Arão que tinham a incumbência de colocar azeite ali nas lâmpadas do templo. Eles colocavam o azeite, mas o fogo era o fogo de Deus que acenderia aquelas lâmpadas. Mas eles, além de colocar, que fazer a coisa certa, que era repor o azeite nas lâmpadas ali, nos candelabros do templo, eles colocaram o próprio fogo natural. E por essa causa, ambos morreram ali naquele momento. Ou seja, a Bíblia diz que eles colocaram fogo estranho. Não era a missão deles colocar o fogo. Não era a obrigação deles. Ou seja, eles fizeram a coisa certa, mas da maneira errada. A coisa certa seria eles só repor o azeite ali nos candelabros, e não acender fogo nenhum. Então não queira fazer o que é para Deus fazer. Faça o que é para nós fazer. O que é para você fazer, você faz. Mas o que é para Deus fazer, é Ele que faz. Infelizmente, tem muitos aí que querem tomar o lugar de Deus. E não é bem assim, né? Então vamos fazer debaixo da graça de Deus, com o amor de Deus no nosso coração, mas vamos buscar dele também essa transformação. Amém? Fica aí essa reflexão para a nossa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Quero pedir que você continue vendo os nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo e visualizando. Que Deus em Cristo te abençoe. Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.